Pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre os processos de gestão de pessoas, tá? São 6 processos, a gente viu na nossa primeira aula, e o primeiro dos processos é o processo de agregar pessoas. O processo de agregar pessoas, ele é constituído pelo recrutamento e pela seleção, tá? Então, olha só, ele é o primeiro dos processos, né, dessa, entre aspas, moderna gestão de pessoas. Esse processo de agregar pessoas, ele é considerado importante porque ele é a rota, né, de ingresso das pessoas na organização, né? Ele é considerado importante porque ele é a porta de entrada, né, para que apenas aquelas pessoas que são capazes de conciliar, de ajustar as suas próprias características, as suas competências individuais, com tudo aquilo, com todos aqueles requisitos, com todas aquelas características predominantes na organização e que são necessidades da organização, não é? Então, esse processo de agregar pessoas, né, parece simples, mas não é, tá? Esse processo de agregar pessoas, ele acaba sendo um esquema muito grande de filtragem, né? Por quê? Porque cada organização precisa codificar, acho que é essa a palavra, tá? Cada organização precisa codificar todas as características humanas que são importantes para alcançar os seus objetivos organizacionais, para satisfazer características da sua cultura interna. E a partir daí precisa escolher as pessoas que minimamente possuem essas características em si, né? E aí depois a gente mais para frente vai falar sobre o processo seletivo, né? Então, pessoal, o processo de agregar a pessoa é diferente em cada organização, né? Assim como todas aquelas partes da administração que a gente estudou, que tem uma abordagem mais tradicional e uma abordagem mais moderna, né? O processo de agregar pessoas também apresenta variabilidade, né? Existem algumas organizações que têm processos bem tradicionais, às vezes até considerados ultrapassados, né? E existem outras pessoas que têm alguns processos de agregar pessoas bem mais sofisticado, bem mais avançado, né? E podem escolher pessoas de uma maneira diferenciada que vão fazer parte do seu trabalho, tá? Então, basicamente, hoje a aula é sobre isso.
Pessoal, então olha só, se no slide passado a gente caracterizou o mercado de trabalho, né? Nesse slide a gente vai caracterizar o mercado de recursos humanos, né? Se a gente conseguiu entender que o mercado de trabalho são oportunidades de emprego e vagas existentes nas organizações, a gente precisa compreender que mercado de recursos humanos são os candidatos que estão propensos a esses empregos que estão no mercado de trabalho, né? Então, o mercado de recursos humanos são pessoas, né? É o conjunto, é o contingente de pessoas que estão dispostas a trabalhar ou também que já estão trabalhando, mas querem buscar outro emprego. Então, enquanto o mercado de trabalho é oportunidade de emprego e vaga existente, mercado de recursos humanos é o conjunto de pessoas que tem habilidade, que tem conhecimento, que tem competência, né? E que estão procurando se enquadrar, né? Nesse trabalho ou que já estão trabalhando, mas querem mudar de emprego, tá? Então, o mercado de recursos humanos, ele é segmentado, né? Por quê? Exatamente para poder facilitar a análise, né? E, consequentemente, a penetração dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Então, as vagas são segmentadas, é vaga para isso, é vaga para aquilo, é vaga para aquilo outro, exatamente para poder facilitar, né? E assim como o mercado de trabalho, ele também oferece situações de oferta, né? E situações de procura. Então, o mercado de recursos humanos, quando está em situação de oferta, é porque tem muito candidato, é porque tem abundância de candidato. E o mercado de recursos humanos, quando está em situação de procura, é porque tem pouco candidato, é porque tem escassez de candidato, tá? Só que o que acontece, né? Que nem sempre esses mercados, eles andam juntos. Nem sempre esses mercados, eles estão de mão dadas. Nem sempre o mercado de recursos humanos consegue acompanhar o mercado de trabalho, né? E é muito comum, inclusive, que haja um desencontro entre esses dois, entre o mercado de recursos humanos e o mercado de trabalho, né? Pode ser até que muitos candidatos estejam à procura de trabalho e algumas organizações estejam à procura de candidatos, né? Só que daí, como eles nem sempre estão de mão dadas, nem sempre se encontram, entra em ação o processo de recrutamento. E aí, pessoal, conhecendo o mercado de trabalho, conhecendo o processo de agregar pessoas, entendendo que é a porta de entrada para as pessoas na organização. Conhecendo o mercado de trabalho, né? Que são as oportunidades de emprego e as vagas disponíveis. Conhecendo o mercado de recursos humanos, que são as pessoas que estão disponíveis procurando emprego ou querendo mudar do emprego que está, entra a ferramenta de recrutamento, né? Que é exatamente a ferramenta, né, utilizada pelo processo de agregar, né? Onde a organização atrai candidatos, né? Aqueles que estão lá no mercado de recursos humanos para abastecer mais para frente o seu processo seletivo, né? Então, o recrutamento é uma ferramenta que acaba funcionando como um processo de, entre aspas, comunicação. Por quê? Porque a organização, ela divulga, ela oferece as oportunidades de trabalho para o mercado de recursos humanos, né? E o recrutamento, né, que como um processo de comunicação, né, divulga, comunica as oportunidades de emprego e, ao mesmo tempo, atrai candidatos. Então, é um processo de duas mãos, tá? O recrutamento divulga a oportunidade de emprego e atrai gente para depois participar do processo seletivo, tá? Então, se
o recrutamento só comunicar, se o recrutamento só divulgar a oportunidade de emprego, não está sendo legal, não está atingindo o objetivo, tá? O fundamental é que, além de comunicar, além de divulgar, ele atraia, ele traga candidatos para serem selecionados no momento posterior, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas definições de recrutamento, né, com diferentes autores, sempre trazendo a mesma ideia, né, sempre focado na mesma ideia, né, que é a atração que é comunicação, né, de vagas para o mercado de recursos humanos e, consequentemente, atração de gente para trabalhar nas organizações, né? Conjunto de atividades para atrair candidatos qualificados, conjunto de técnicas, de procedimentos que atraem candidatos que são potencialmente qualificados, né? É basicamente um sistema de informação onde a organização divulga, oferece para o mercado de recursos humanos oportunidades de emprego. É o processo de atrair gente, de atrair um conjunto de candidatos para um cargo particular, né? É o conjunto de políticas e ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização. E aí, de uma forma bem simples, nós temos a aplicação, né, do recrutamento, né? Os tipos de recrutamento, né? Então, interno ou externo, tá? O interno é o recrutamento sobre os candidatos que estão trabalhando já dentro da organização, tá? Os seus colaboradores que já estão dentro da organização. Mas como que acontece recrutamento interno, tá? Através de promoção ou de transferência para atividades que sejam mais complexas, para atividades que sejam mais motivadoras, para cargos, para as funções que sejam mais complexos e que sejam mais motivadores. Recrutamento interno, colaboradores que já estão nas organizações, através de promoção e de transferência. O recrutamento externo acaba atuando, então, obviamente, sobre aqueles candidatos que estão lá naquele mercado de recursos humanos que a gente viu no segundo, terceiro slide, né? Então, o recrutamento externo atua naqueles candidatos que estão lá fora da organização, né? Para participar do próximo momento, que é o processo de seleção de pessoal. Tá? Então, recrutamento interno, promoção e transferência. Recrutamento externo atua diretamente no mercado de recursos humanos que a gente já conhece, aquele espaço de transação, né, onde existem pessoas que querem trabalhar ou que já estão trabalhando, mas que querem mudar de emprego, né? Então, recrutamento interno, o preenchimento das vagas e das oportunidades existentes feita através dos próprios colaboradores. Os colaboradores internos são os preferidos, né? E aí isso exige então que eles sejam promovidos ou transferidos, tá? A organização oferece carreira ao colaborador. Então, recrutamento interno, promoção, transferência e melhoria de carreira, né? O recrutamento externo, né? Preenchimento das vagas e oportunidades feito através da admissão de gente que está lá fora no mercado de recursos humanos. Aí a preferência pelas pessoas externas, pelos candidatos externos, né? Isso acaba exigindo da organização que recrutem externamente para preencher as oportunidades existentes, né? E, obviamente, redundantemente, a organização oferece oportunidade para os candidatos que estão do lado de fora no mercado de recursos humanos.
O recrutamento interno tem vantagem, então promover, transferir, melhorar a carreira do seu colaborador interno tem vantagem? Tem. Por quê? Porque aproveita o melhor potencial humano da organização, tá? Tem vantagem? Tem, porque motiva, porque encoraja o desenvolvimento profissional que a gente vai ver lá em treinamento e desenvolvimento, tá? Desenvolvimento das pessoas acabam proporcionando desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento profissional acaba proporcionando desenvolvimento organizacional. Tem vantagens? Tem, porque incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários na organização, tá? Tem vantagem? Tem, porque em ambientes de estabilidade, em ambientes um pouco mais estáticos, em ambiente que passam por poucas mudanças ambientais, né? Esse sistema de recrutamento interno ele acaba sendo ideal, tá? Tem vantagem? Tem, porque não requer socialização organizacional de novos membros, né? Que isso a gente também vai ver a socialização lá em treinamento, né? Mas existem algumas desvantagens também do recrutamento interno. Recrutamento interno, olhar para dentro da organização e promover ou transferir aqueles colaboradores que a gente já tem, né? Quais são as desvantagens, né? Bom, se por um lado proporciona o desenvolvimento profissional e, consequentemente, o desenvolvimento organizacional, por outro, favorece muito a rotina. As pessoas acabam dando uma sossegada ali no ambiente que elas estão inseridas, né? Tem desvantagem? Tem, né? Porque acaba quase que se você só promove ou só transfere, acaba que o capital intelectual sempre permanece o mesmo, né? Tem desvantagens? Tem, né? Porque acaba sendo a representação de uma organização bem mecanística, que é aquela muito tradicional, onde o homem é o homem econômico, que a gente já viu, né? Com rotinas muito super especializadas, com repetição de movimento e tudo aquilo que a gente já conhece, né? Tem desvantagem? Tem, porque conserva muito a cultura organizacional, né? Que a gente vai ver na próxima aula, e isso é interessante. A cultura realmente é um pouco mais difícil de mudar, mas existem algumas necessidades de mudança, né? É inegável que alguns pontos da cultura organizacional de uma organização extremamente tradicional, às vezes precisam ser modificados, né? E você priorizar o recrutamento interno acaba mantendo e conservando muitas vezes essa cultura que em algum ponto ou outro precisa ser observada e modificada, mesmo que minimamente, né? E aí também a desvantagem do recrutamento interno é porque caracteriza muito um sistema fechado, né? E isso não é interessante, porque o sistema fechado não troca energia e a organização é um organismo vivo que precisa dessa troca de energia com o ambiente externo.
Bom, pessoal, enquanto o recrutamento interno, né, acaba abordando um número muito definido, um número bem conhecido de funcionário, né, que são aqueles internos, o recrutamento externo acaba abordando, abarcando, abrangendo um contingente muito maior de candidato, que são aqueles que estão espalhados no mercado de recursos humanos, né? Então, enquanto pontualmente a gente trabalha duas técnicas de recrutamento interno, né, que eu já falei e vou falar de novo, que é a promoção ou transferência, as técnicas de recrutamento externo acabam sendo bem mais abrangentes, né? Bem mais numerosas, né? Anúncios em jornais, em revistas, agência de recrutamento, contato nas universidades, apresentação de candidatos por indicação, né? Alguém que já está lá dentro que indica alguém que já está lá fora, arquivos e bancos de dados, né? Que a gente vai ver no último processo, que é o processo de monitorar pessoas, que envolve sistemas de informação em gestão de pessoas, de gestão de pessoas, internet, caça-talento, etc, etc, etc. E aí, depois da gente entender, né, o que é mercado de trabalho, o que é mercado de recursos humanos, né, o que é recrutamento, que é aquela comunicação, aquela via de mão dupla, onde a organização divulga a vaga e busca atrair candidatos, né, a gente fecha a aula entendendo, né, que para que serve o recrutamento, né? Depende do foco, depende do objetivo que a organização está se propondo, né? Então, o recrutamento, ele pode ser baseado em cargo ou ele pode ser baseado em competência, tá? Se o recrutamento quer preencher aqueles cargos que estão vagos na organização, né? Simplesmente isso, e de uma forma ou de outra acabar mantendo sem alteração o seu status, né? Ele acaba sendo um recrutamento baseado em cargo. Mas ele pode também estar concentrado na busca, na aquisição de novas competências, para agregar conhecimentos, habilidades, para proporcionar sucesso para o negócio, para inserir o negócio num ambiente mais competitivo, né? E aí, então, ele está baseado em competência, né? Quando o recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher cargos vagos, para preencher cargos disponíveis, né? Vale a pena também, tá? Preocupar em atrair competência. Quando o recrutamento é mais tradicional, né, baseado em cargos, baseado simplesmente em ocupar vaga, vale a pena não só olhar esse lado, vale a pena adicionar um pouquinho, aquela pitadinha de interesse, de vontade de atrair habilidades novas, competências novas, inteligência nova, para proporcionar aquele sucesso organizacional que eu falei no comecinho do slide. Tá? Então, o recrutamento tem objetivo primário, objetivo final, ele tem que ser eficiente, ele tem que alcançar em resultados, tem que ter alguns indicadores pontuais, né? E tem que observar se deu certo ou não através do retorno sobre o investimento feito, né? Então, quando o recrutamento é baseado em cargo, o objetivo primário é atrair candidato para cargo vago. Quando o recrutamento é baseado em competência, o objetivo primário é atrair candidatos competentes, atrair candidatos com competências. Quando o recrutamento é baseado em cargo, o objetivo final dele é abastecer o próximo processo com candidatos para ocupar cargos vagos. Quando o recrutamento é baseado em competências, ele apresenta como objetivo final abastecer o próximo processo, que é o seletivo, com candidatos
competentes, com candidatos que tenham competências que são necessárias àquelas que a organização está precisando. Quando o recrutamento é baseado em cargo, né, como ele é eficiente? Porque ele atrai rapidamente candidatos para ocupar a vaga que está ociosa. Quando o recrutamento é baseado em competência, como a gente observa que ele é eficiente, né? Porque ele consegue também, de maneira rápida, atrair candidatos, mas candidatos que tenham habilidades, competências, inteligência necessária para casar exatamente com aquilo que a organização está precisando. Quando o recrutamento é eficaz e baseado em cargo, o que a gente consegue observar? Né, que o recrutamento está atingindo a eficácia, o resultado, porque consegue rapidamente acessar os candidatos disponíveis em banco de candidatos. Ao contrário, né, quando ele é eficaz, atinge o resultado e é baseado na competência, né, ele observa também, o recrutamento acessa também candidatos disponíveis, tá? Mas não candidato como recurso, mas aqueles que são parceiros dotados de inteligência, de competência, de habilidades, né? Qual é o indicador que demonstra um recrutamento legal, que está atingindo resultados quando é baseado em cargo, quando é baseado em competência, né? Quando o recrutamento é baseado em cargo, o indicador principal é o grau de atratividade dos candidatos, né? Ao contrário, quando é baseado em competências, é o grau de atratividade das competências existentes, né? E por fim, o recrutamento baseado em cargo e o recrutamento baseado em competências, olhados a partir do retorno sobre esse investimento, do retorno sobre o processo instaurado de recrutamento, né? A gente tem que olhar o banco de dados interno ou externo e os custos, né, do recrutamento sobre esse banco de dados, né? E no mesmo sentido, quando é baseado em competência, né, a gente tem que olhar o que nós temos de banco de competências, né? Tanto interno quanto externo, e olhar os custos que foram dispendidos com esse processo baseado em competência. Para a próxima aula, então, ainda dentro do processo de agregar pessoas, nós vamos ver a ferramenta seleção. Né? Então a gente, né, existe aquela transação no mercado, né? A organização comunica a vaga, atrai pessoas, depois que atrai pessoas, as 200 pessoas, por exemplo, né? Aí a gente tem o próximo passo, que é o processo de seleção. Entre aquelas 200, né? Quais vão realmente fazer parte da organização? Até a próxima aula, então.